Deixa eu só apresentar Gelson rapidinho. Bom, Gelson é um amigo nosso aí, né? Ele milita aí nessa área na área ambiental, na área de crédito de carbono, tem uma experiência de algumas atividades, né? Em crédito de carbono, e aí ele é gestor ambiental e mestre em energia, né? Renováveis. E aí, Gelson, eu te convidei. Senhor Anderson, ficou sem o áudio. Tá sem o áudio, Anderson. Voltou o áudio? Voltou. Voltou. Então, Gelson, aceita com um projeto chamado Pensar Bahia e está sendo capitaneado pela diretoria de Edgar Porto. Então, eu vou pedir para Edgar explicar um pouco aí do projeto Pensar Bahia, né? E aí depois a gente libera aí para sua fala aí para fazer uma discussão aí com a gente. Edgar, Tá joia. Ok, Gelson, bom dia, seja muito bem-vindo aqui à nossa discussão. Eu acho que suas contribuições poderão ser extremamente úteis para nós. Aí nós vamos aprender muito com você, talvez você possa aprender algumas coisinhas com outros convidados nossos também sobre esse tema. Bom, esse projeto Pensar Bahia é uma iniciativa que a SEI teve a partir desse mês, início de 2022. Começamos esse projeto agora em março, e ele tem o objetivo de fazer umas reflexões sobre alguns temas que são estratégicos para o desenvolvimento da Bahia. Temos os temas da sistema de infraestrutura, logística, nós temos o tema de indústria, do processo de análise de cadeias globais de valor, temos alguns temas voltados para compreender a estrutura administrativa, temas ligados ao processo de desenvolvimento com financiamento externo. Temos alguns temas ligados à questão ambiental. Temos o tema do hidrogênio verde, que tem uma relação forte aí como energia para a agricultura, para a indústria, etc. Nós temos também, do ponto de vista ambiental, um projeto que tenta relacionar a pequena e média agricultura da Bahia, compreendendo possíveis impactos de mudanças climáticas, porque esta turma é a turma que primeiro sofre e a turma que mais sofre com isso. Mas esse tema do mercado de carbono, ele se insere digamos assim, numa área em que a diretoria que Anderson trabalha, Adriano, Gláucia, Ivana e Rita. Rita está aí com vocês também, né? Ah, sim, está aqui com a gente. Ok. Eu acho que Fábio também está aí com vocês, né? Tá, sim. Então, esse tema do mercado de carbono é um tema que nós queremos tratar especificamente, tentando abrir a discussão com especialistas nacionais, locais, nacionais, internacionais, para que a gente possa fazer apontamentos para o desenvolvimento da Bahia, baseado, um dos aspectos baseado nessa questão da redução de emissão de carbono. E a ideia é que o pessoal aí da diretoria geoambiental trabalhe numa perspectiva regional. Se a gente puder fazer isso, por exemplo, a partir de uma região, não pegar a Bahia toda, como é que a gente pode buscar uma determinada territorialidade para ir aprendendo, para servir como área piloto, para que a gente possa desenvolver o tema. E aí a sua sabedoria sobre essa área vai nos ajudar muito e a gente pode fazer muitas discussões acerca disso. Aí eu queria agradecer a sua presença e passaria aí a condução a Anderson para ele
puxar aí a conversa, sua apresentação e depois algumas discussões que a gente possa ter. É isso, obrigado. Ok, Edgar, obrigado. E com certeza a gente tem muito que aprender um com o outro e compartilhar esses conhecimentos, né? Espero que eu possa ajudar bastante aí nessa área que eu conheço. Ok, Edgar. Então, Gelson, é isso. Eu já tinha conversado com você um pouco, a ideia é você traçar um panorama do mercado de carbono aqui, né? A ideia é a gente pensar num projeto, né, de descarbonização, de compensação de crédito de carbono aqui para o estado da Bahia, e aí a gente queria ouvir de você essas possibilidades, né? E aí a gente vai discutindo aí ao longo da conversa. Fica à vontade aí, a palavra é sua. Ok. Eu quero agradecer o convite, né, participar dessa reunião e poder contribuir com o que eu conheço sobre essa área de mudança climática e mercado de carbono. Então, inicialmente, todos esses temas aí que Edgar colocou, eles permeiam o mercado de carbono quando a gente fala em descarbonização. Então, descarbonização é a gente procurar fazer com que todas as atividades emitam menos gases de efeito estufa. Então, isso permeia a indústria, residência, área administrativa, todo o setor da economia e de gerenciamento. Então, a gente pode dividir em dois aspectos, né? Quando a gente fala em mercado de carbono, é especificamente a negociação dos créditos de carbono, o que é reduzido em emissão de gás de efeito estufa através de projetos. Então, essa é uma área. E um outro aspecto é a descarbonização de todas essas atividades que ocorrem no Estado. Então, não necessariamente todas as áreas que nós poderíamos identificar e implementar ações que reduzam as emissões, elas gerem crédito de carbono. Tem os fatores de elegibilidade para que essas áreas, para que esses projetos possam ser elegíveis, né, e possam gerar os créditos de carbono. Mas, de qualquer forma, toda a área que implemente essas ações de descarbonização ganha muito em eficiência, em redução de custo de produção e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Então, eu acho que é esse o principal ponto para a gente diferenciar, né, entre descarbonização das atividades e mercado de carbono, que aí vai ser a comercialização desses créditos. Então, dentro dessa área, inclusive, Edgar falou em agricultura, nós temos o programa ABC, lançado aqui no Brasil, é agricultura de baixo carbono, ele tem financiamento a juros muito baixos para estimular algumas tecnologias ambientais de redução de emissões, né, de tecnologia de baixo carbono também na agricultura, que pode ser implementado em algumas cidades, né, dentro do estado, em que ocorram essas atividades de agricultura que a gente pode identificar e implementar essa agricultura de baixo carbono, como reflorestamento, conservação de área de floresta, que são projetos RED, degradação recomposição de pasto degradado, recuperação de pasto degradado, né, integração lavoura, pecuária, floresta, sistema agroflorestal. Então, tem uma série de programas que são elegíveis para esses projetos dentro do programa de agricultura de baixo carbono. Aí, não geraria crédito de carbono, mas teria um incentivo em termos de financiamento de baixo custo para a implementação dessas atividades. Em relação à geração de crédito de carbono, nós poderíamos ver as áreas que para a implementação dessa descarbonização, ver quais são elegíveis e, antes de implementar, já relatar à entidade nacional designada, né, são os stakeholders que atuam dentro do mercado de carbono aqui no Brasil, e relatar a intenção de desenvolver um projeto de carbono no MDL, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que se chama mercado regulado, né? Ou pode ser também um mercado voluntário, que não precisa dessa notificação, é só desenvolver o projeto. Então, a gente precisa analisar, né, caso a caso, traçar um panorama para ver qual o potencial de cada área, o que pode ser desenvolvido como projeto de carbono dentro do mercado regulado, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, ou dentro de um mercado voluntário, né? Principalmente dentro do stand da VCS no desenvolvimento de projetos.
atualmente teve uma reativação no interesse desses créditos de carbono. Então, passou durante muitos anos, depois do fim do Protocolo de Kyoto, o segundo período do Protocolo de Kyoto, onde não teve muita adesão dos países, né, a esse compromisso com a redução, teve uma queda, mas depois da COP de Paris, houve um novo interesse. Então, o mercado agora ele está bastante favorável para a implementação desses projetos. Mas, como eu falei, eles têm que ser bem analisados para ver o que é elegível ou não. Mas, de qualquer forma, a descarbonização sempre vai trazer grandes vantagens em termos econômicos e também em termos de mitigação desses efeitos das mudanças climáticas e do aquecimento global. A gente pode tirar como exemplo, por exemplo, o que a gente pode implementar no Estado, porque tem uma coisa, para você saber o que vai descarbonizar e o que é elegível para projeto, o primeiro passo é fazer um inventário do que está sendo emitido. Então, por cada setor, por cada cidade que a gente pense em implementar esses projetos e ações de descarbonização, o primeiro passo é fazer um inventário das emissões, o que é emitido nessa cidade. Então, por exemplo, a gente pode partir de Salvador. Salvador fez seu inventário de emissões. Então, foi um inventário muito bem feito, com um padrão reconhecido. Então, o que a gente observou em Salvador, principalmente, foram emissões devido ao consumo de energia elétrica. A gente fala de uma maneira geral, né? Consumo de energia elétrica na indústria, residência, comércio, tudo o que é consumido de energia na cidade de Salvador. Foi contabilizado. E temos também o transporte, energia através de transporte, a gente conta transporte privado, carros particulares e transportes urbanos. Então, essa, na verdade, foi a maior fonte de emissões. Foram mais de 2.700.000 toneladas de carbono emitido nesse setor de transporte. Foi a principal fonte de emissão. Depois nós temos o uso de energia e depois o gerenciamento de resíduo sólido, ou seja, o depósito, né, a disposição do resíduo sólido em aterros sanitários, que aí eles geram metano. E o metano ele tem 4 vezes mais o potencial de aquecimento global do que o gás carbônico, né? Então, tem ações que podem ser implementadas nas cidades que podem reduzir essas emissões, né, onde a gente pode estar atuando em relação a essas reduções. E em relação aí teria que ser caso a caso, por exemplo, cidades com potencial de agricultura ou potencial de criação de gado, né? Aí são outras atividades que teria que identificar e traçar um plano de descarbonização e até, como eu falei, de geração de projetos que possam render crédito de carbono, que são comercializáveis e geram uma renda muito boa, né? Então, a gente pode analisar caso a caso. Eu estou dando uma visão global, aí a gente pode, depois, de acordo com o que vocês perceberem aí, pode ir aprofundando em cada tema desse, para não ficar muito longo. Então, o que a gente pode fazer em relação aos resíduos sólidos, como pode juntar várias cidades, que aí tem que ter uma quantidade de resíduo que seja viabilize o projeto, né, de queima do metano. Pode fazer um pool de cidades, uma cooperativa de cidades, né, para que possa gerar um aterro só e desenvolver projeto para a queima desse metano. Por exemplo, em Salvador a gente tem isso, a Battery, aquele aterro sanitário metropolitano centro, fica ali na Estrada Ceia Aeroporto, ele queima o metano e gera crédito de carbono, né? Tem 20 anos de contrato para vender os créditos de carbono, ainda está gerando, ainda está sendo contabilizado e estão sendo comercializados esses créditos atualmente. Então, esse é um exemplo que a gente pode implementar em outras cidades. Aí, em relação aos transportes, né, o Salvador já está tomando algumas iniciativas, como o BRT, o VLT, né, que parece que vai ser implementado também. Então, a gente tem como ônibus elétricos, estímulo ao consumo de etanol no lugar de gasolina. Então, a gente pode aí, depois, entrar nessa discussão e criar vários cenários que sejam alternativas para essa descarbonização desse setor. Uma parte importante também que a gente tem nessas cidades é a preservação de parques, não sei, parques urbanos, não sei se tem outras cidades além de Salvador, na Bahia, mas a preservação de área verde é um fator muito importante.
O IPCC, em 2016, gerou um relatório que mostrou que a supressão de ecossistemas, que é desencadeado pelo avanço do crescimento urbano, é a principal causa de redução de resiliência das cidades. Então, preservar a floresta, mata, a caatinga, seja o que for o tipo de vegetação em pé, né? Preservar é um fator muito importante de resiliência e de mitigação dos efeitos. Porque esses biomas, eles retiram o gás carbônico da atmosfera, né? Então, tem um papel muito importante. E aí a gente entra também na questão da resiliência e adaptação das cidades a uma mudança climática que já está em andamento. A gente pode desenvolver ações que vão mitigar esses efeitos, mas, de qualquer forma, assim, a gente já atingiu um nível de concentração de gases de efeito estufa na atmosfera que já vai gerar algum tipo de mudança. A gente pode começar a tomar atitudes, isso eu digo de uma forma global, né, em todo o planeta, que possam reduzir esses efeitos, mas eles virão e a gente já começa a perceber algumas dessas consequências, né? Então, nessa parte de resiliência nas cidades, a contenção de encostas, porque as chuvas vão ser torrenciais com o aumento do efeito da concentração desses gases na atmosfera e com o aumento do efeito, né, da mudança climática, os extremos de chuva intensa e depois períodos de seca também muito longos, né, que são os extremos climáticos, vão ser uma das consequências. Então, pensar nessas cidades em contenção de encosta, aumentar as áreas permeáveis em áreas urbanizadas, né? Esse cuidado com o acondicionamento de lixo para evitar que, quando chova muito, esse lixo seja transportado e entupa a drenagem pluvial, né? E acabe levando a enchentes. Outra coisa que a gente tem também é abastecimento de água, né? Com esses períodos de seca muito grande, o que a gente vai ter é diminuição dos reservatórios de água e pode comprometer o abastecimento de água. Hoje, em torno de 40% da distribuição de água ela é perdida nessa distribuição, né? Então, medidas também nesse sentido são bastante interessantes para preparar as cidades para esse cenário futuro de diminuição da quantidade de água potável para a distribuição, né? A gente pode atuar também em relação, por exemplo, em Salvador, como eu falei, teve foi o segundo maior fator de emissão detectado, o consumo de energia elétrica. O que se pode fazer também é uma estimulação à geração distribuída. Pode ser tanto solar como eólica, isso já vem crescendo muito no Brasil, né? E o Brasil tem um potencial muito grande. O Brasil tem a maior incidência de radiação solar por metro quadrado do planeta, e a Bahia, dentro do Brasil, é que tem essa maior incidência. Então, a gente tem o maior potencial do mundo, do planeta, em relação à geração de energia elétrica por fotovoltaica, né? E a geração distribuída nas residências, nas indústrias, nos comércios, ela é mais interessante ainda, porque reduz a necessidade de linhas de distribuição, que essas linhas de distribuição vão estar também sujeitas às intempéries, né, aos extremos climáticos, a ventanias, tempestades, que pode derrubar torres e levar a uma dificuldade na transmissão dessa energia. Então, leva a segurança também energética quando você gera essa energia no local de consumo, é outro fator também bastante importante. Esse sistema de alerta de risco, né, para quando tiver esses extremos, já foi implementado em Salvador. E em relação às cidades portuárias, como Ilhéus, por exemplo, um estudo que já deve estar sendo feito e aprofundar isso em relação à infraestrutura dos portos, que se sabe que com esse aquecimento global o nível do oceano vai aumentar. Então, a gente tem que preparar esses portos, já tem alguns estudos já prevendo quando vai ser e o quanto vai aumentar, né, esse nível dos oceanos, para já ir preparando os portos para se adaptarem a essa nova realidade do nível do mar, né? Então, em linhas gerais, é isso, de um panorama global, que a gente pode ir detalhando de acordo com cada setor e com cada tema. Ok, Gelson. Edgar, você quer comentar alguma coisa aí? Bom, Gelson levantou Sim. muitas questões. Gelson, É bem amplo o tema. você levantou muitas questões. Olha, eu preciso te dizer que eu não sou
especialista da área, sou preocupado com essa questão, compreendo que hoje nós temos que abordar isso, porque não só pela nossa preocupação ambiental, mas é porque o processo de desenvolvimento que não esteja também associado a essa questão ambiental, você não vai ter sequer financiamento mais na frente. Há uma tendência para que as linhas de financiamento de todos os bancos, inclusive o Banco Asiático, o BRICS, já disseram que os chineses também já afirmaram que para financiar qualquer projeto que o projeto tem uma preocupação ambiental. Então, além de tudo, nós temos que, ao pensar em desenvolvimento econômico, por exemplo, a gente tem que pensar nessa questão ambiental. Então, Gelson, você me colocou muitas dúvidas agora, além das que eu tinha. Veja, nós precisávamos... Bom, nós estamos também... Oi? Nós temos também, Gelson, um compromisso de fazer uma proposta para uma instituição chinesa, a Academia de Ciência de Shandong, para que a gente possa convidar eles para nos ajudar a fazer projetos nessa área, ok? Então, nós temos, além desse projeto Pensar Bahia, também temos uma preocupação de formular um projeto mais claro sobre essa questão. Então, eu queria te perguntar o seguinte. Obviamente que você já levantou, você já mostrou que algumas cidades ou territórios já têm inventários que são necessários para qualquer começo. Portanto, eu perguntaria o seguinte, pensando na escolha de quais territórios nós poderíamos pensar como prioritários para começar, entendeu? Uma primeira pergunta sobre isso seria quais são os territórios da Bahia que já existem inventários e que podem ser mais fáceis da gente começar. Também ligado a isso, você falou de união de prefeituras na questão do tratamento de resíduos sólidos. Esse é outro critério que a gente também talvez pudesse... Estou perguntando a você, não sei. Se poderia ser um critério de identificação de áreas prioritárias para a gente começar. O outro tema, será que os parques, como você comentou, nós temos aí um grande parque na Chapada. A Chapada é uma área extremamente sensível. É uma área onde nascem os rios que abastecem a grande parte da economia da Bahia, porque são rios que abastecem as cidades, principalmente a região metropolitana, onde tem a maior concentração de indústria. Será que a gente começar... do Paraguaçu, né? O Paraguaçu, onde tem, inclusive, um consórcio da Chapada, que o pessoal tem uma articulação muito boa com relação a isso e com a SEMA também. Então, eu queria te perguntar se você sabe de informações sobre quais territórios se adequariam mais a essas exigências para um início nosso, para a gente tomar isso como uma referência para aprender a fazer uma área piloto? Era isso. Tá. Em relação à primeira questão do inventário, esses inventários, dá para perceber que eles são bastante complexos, né? Então, a única cidade da Bahia que eu sei que tem esse inventário é Salvador. Por exemplo, em Minas Gerais, por exemplo, a única cidade que tem o inventário é Belo Horizonte. Então, a gente teria que partir de alguma dessas cidades para o inventário. A gente pode buscar parcerias também, como você falou, tem financiamentos de alguns bancos internacionais, algumas entidades,
ligadas, como o Banco Mundial, ligadas ao meio ambiente, que podem ajudar também no financiamento, no patrocínio desses inventários. Você colocou muito interessante essa questão do Parque Nacional da Chapada, porque é uma área muito grande, sofre pressão de invasão urbana, de desmatamento, então acho que seria muito interessante um desenvolvimento nessa área e chamaria assim, a atenção, né, a nível mundial. Acho que seria interessante, então, esse setor aqui da Chapada, onde tem também agricultura, a gente poderia identificar também essas emissões na agricultura. Não foi identificado isso em Salvador, claro, porque é uma região urbana, né? Então, não foi relatado nenhuma dessas emissões. Então, a gente poderia buscar isso e aí a gente teria todos aqueles outros pontos que eu falei, né? Aquelas áreas como consumo de energia e de energia estacionária, né? De energia elétrica, residencial, comercial, industrial. E teria também os transportes, né? Os urbanos, interurbanos. Eu acho que seria, assim, seria um projeto maior, eu acho que seria um dos maiores dentro da área aqui da Bahia, para se começar, né? Já que envolve um parque muito grande, só aí a gente vai ter um grande investimento, né? Vai ter um grande trabalho em relação a dimensionar todo esse parque, identificar as partes que estão sofrendo risco, né, de desmatamento, de invasão, e delimitar isso. E aí, no caso do parque, seria calcular o que ele está sequestrando de gás carbônico da atmosfera para mostrar a importância de ele estar, preservar esse parque, né? Então, acho que seria um desafio muito grande, mas muito interessante. Seria um começo bastante relevante. Acho que alguém está querendo falar aí, Anderson. Ô, Gelson, e se a gente também pensar, além do parque, pensar na bacia como um todo, o que é que você acha? Você acha que é viável a gente pensar a bacia do Paraguaçu? Sim, a gente, dentro do projeto, a gente já especifica isso. Como o parque está inserido dentro dessa bacia, é um dos fatores que a gente usa já dentro do projeto do parque, de se preservar o parque, porque ele, na verdade, a gente está preservando a bacia hidrográfica de um dos maiores rios que abastecem a cidade de Salvador. Então, isso aumenta ainda mais a importância desse projeto, desse cuidado, né? E dessa mensuração da importância e trazendo um fator a mais na importância da preservação desse parque, que é a importância na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Chamar atenção, porque ainda não se levou isso em consideração, né? A importância desse parque, não só como turismo, aí a gente acrescenta, como você falou, muito importante, a preservação da bacia hidrográfica e dos mananciais, né, que vão abastecer Salvador, como também a importância na mitigação dos efeitos da mudança climática, o que a gente pode mostrar o que ele a importância o que ele sequestra da atmosfera e como é importante para reduzir esses efeitos da mudança climática, reduzindo a concentração dos gases, né, na atmosfera. Uma pergunta, já existe consórcio hoje na Chapada? O padre está perguntando se já existe um consórcio, Edgar, de prefeitos na Chapada Diamantina. Sim, existe um consórcio e nós estamos dialogando com eles, porque o trabalho que a gente tem feito, está tentando fazer com o PSA lá da Chapada, a ideia é trabalhar com os 19 municípios da Bacia do Paraguaçu, que estão dentro do consórcio Chapada Forte, e este consórcio tem um convênio com a SEMA. Então, politicamente, já ficaria mais fácil da gente trabalhar um conjunto de instituições, e aí estaria precisando incorporar o pessoal do Comitê da Bacia, que nós já conversamos também, eles achariam sensacional fazer isso. Esse recorte, se eu estou entendendo que Gelson está sugerindo, pegar o recorte da bacia do Rio Paraguaçu e pegar também o parque ou a interseção entre essas duas coisas, eu tenho um receio da gente pegar uma área muito grande e a gente não dá conta delas, porque a informação
é que nós precisaríamos ter garantias de que nós poderíamos assegurar o controle dessa área. Não é isso, Gelson? Isso para a elegibilidade do projeto, isso daí é uma questão importantíssima. Se a gente não conseguir comprovar para o standard do mercado voluntário, aí a gente vai ter que desenvolver esse programa como mercado voluntário, porque o MDL, o mercado regulado ainda não aceita o projeto de manter a floresta em pé como geração de crédito, mas a gente pode desenvolver pelo VCS. E aí, quando a gente fala nisso, esse projeto, estou falando assim, primeiro, preciso analisar direito quais são as ações sobre o que está, o risco, né, de diminuição desse parque, quais são os vetores de invasão, de urbanização, para a gente ver se tem legibilidade realmente, e se tiver, isso é um grande projeto que vai gerar muito crédito de carbono e tem uma rentabilidade muito boa. Então, aí não vai ser um investimento a fundo perdido, né? A gente já está investindo em uma área que depois vai ter um retorno. Agora, a gente tem que ter noção que a gente vai ter que desenvolver com recurso próprio ou via financiamento de entidades, Banco Mundial, KSF, alguns bancos que financiam esse tipo de projeto, em torno, talvez a gente tenha que gerar algumas metodologias que ainda não existem no VCS para algumas áreas do parque, como Caatinga. Então, é como você falou, Edgar, é um projeto grande, bem amplo. Mas aí a gente está falando em torno de investimento, desenvolvimento de projeto desse, estou falando muito assim por cima, estou dando uma ideia, pode ser muito mais do que isso, mas em torno de R$2 milhões para poder desenvolver um projeto desse no parque. Ou 4 milhões, dependendo da necessidade. Hoje, para se abrir uma nova metodologia, em torno de 400 a 600 mil reais, só para você implementar no stand uma metodologia para você desenvolver o projeto. Então, assim, são coisas que a gente está discutindo, acho que está legal, está abrindo muitas portas aí, né? Mas aí depois a gente tem que analisar direitinho qual vai ser a viabilidade. Outra pergunta. Sendo o Parque Federal, como é que fica essa articulação? Você ouviu, João, essa pergunta aí? Fala. Federal. Aí a gente vai ter que ter uma articulação do órgão federal com o órgão estadual e o projeto vai ter que descrever esse comprometimento, né? Porque aí o gerenciamento é federal, né? Mas está na área estadual, então aqui a gente pode cuidar disso. É um outro fator que a gente vai ter que estudar, né? Isso também, mas aí a gente teria que ver como essa relação aqui no estadual, para a gente ver exatamente como é esse gerenciamento do parque, para ver onde é que a gente se engaja, mas assim, se for a nível federal, a gente entra com o projeto a nível federal, porque está na área estadual, e a gente pode discriminar isso no documento de concepção do projeto. Apesar do projeto ter uma administração federal, está dentro da área aqui do Estado, e o Estado desenvolveu essa iniciativa, teve a cooperação do órgão federal, então a gente tem como descrever isso. Agora tem que ter o comprometimento da parte, a gente tem que conseguir comprovar de que o projeto, a delimitação e o que a gente vai fazer de monitoramento para que não se perca a área desse parque, ela seja realmente cumprida, né? E isso é muito rigoroso. A gente está falando de um projeto a nível internacional que vai ser auditado, né? Então, tem que ser muito... todos esses dados têm que ser bastante confiáveis. Posso perguntar mais um aí, Anderson? Pode, fica à vontade. Gelson, assim, mesmo pelo alto, porque a gente te convidou, você está respondendo a questões que podem não ter sido estudadas ainda por você. Mas, assim, pela sua experiência, quais são os itens que nós poderíamos tratar nessa questão do inventariar a emissão e também trabalhar, digamos assim, no mercado de carbono depois? Quais são os itens que nós poderíamos considerar essa área do parque, junto com a área da bacia do Paraguaçu, articulado à área do parque? Você comentou algumas coisas como deflorestamento, como a questão do controle do desmatamento ou recuperação de nascentes, ou a questão de resíduos sólidos.
quais aquelas na Chapada mais importantes, aspectos que a gente precisaria tratar com certeza? Como você falou, a gente está partindo assim, meio que em uma referência de um inventário que foi feito em Salvador. A gente precisaria analisar, ter dados assim econômicos da região, socioeconômicos, para saber exatamente o que é que gera, qual a principal atividade da cidade, para a gente ver dessa atividade, o que é que gera mais as emissões dos gases de efeito estufa. Então, o ideal seria isso realmente, fazer uma análise e partir para o inventário. No caso do parque, eu já conheço, quando eu terminei a gestão ambiental, o meu trabalho de conclusão foi sobre uma análise desse projeto lá no Parque Metropolitano de Pituaçu. Então, o que a gente vai ter que ver em relação ao parque, primeiro, é esse gerenciamento. Com quem está o gerenciamento do parque? São questões, né, que aí envolvem muito custo inicial, só pesquisa. Quem gerencia esse parque, aqui a nível estadual, a nível federal, mostrar, desenhar alguma coisa do projeto, ver se tem a viabilidade, ver a concordância dessas partes, para a gente aí partir para um levantamento. Porque não adianta a gente sair sem essas garantias, como eu falei, a gente não tem como implementar o projeto. Então, seria isso, no setor que a gente escolher de cidades. A gente pode ver cidades... Eu tive fazendo uma vez um levantamento naquela região de Irecê, mas ele não teve uma concordância muito grande lá com a região, na cooperativa, na cooperação em relação a essa implementação do aterro compartilhado, né? Porque o aterro tem que ser compartilhado, porque ele tem um gatilho, né? A partir de tantas toneladas é viável esse projeto. Então, como uma cidade só, você não consegue ter viabilidade econômica disso. Então, seria isso. E no caso do parque é isso, ver ver esses aspectos legais que são importantes para a implementação do projeto, estando tudo ok, falando com as partes que concordam, aí a gente partiria para a parte técnica de avaliação da área do parque e mensuração do que a gente tem de estoque de carbono na área e quais são os vetores ali, quais são as áreas de pressão, de desmatamento e de urbanização, para que a gente possa identificar e desenvolver medidas para evitar isso, né, para que não ocorra. Contato com a comunidade, inserir a comunidade no projeto, gerar algum tipo de renda para essa comunidade, dar uma contrapartida em relação a socialmente que eles precisam, se escola, se creche, enfim, né, posto de saúde. É toda uma análise, estou falando aqui de maneira muito geral, de alguns projetos que já existem, mas cada projeto tem suas características próprias, né? Mas aí acho que a análise teria que partir desse ponto. Não sei se consegui ser muito claro. Ô Gelson, e a questão do saneamento básico num projeto dessas cidades, como a gente consegue inventariar e quantificar isso? Para poder... A questão do saneamento, ele não foi nem relatado no inventário de Salvador, né? A emissão é muito pequena. E, por exemplo, agora ele é tratado, acho que tem emissário submarino também, né? Então, esse não é uma questão muito assim, interessante, né? Muito atrativa para o desenvolvimento desses projetos. E de uma ação de captação. Acho que tem outras áreas prioritárias, como, por exemplo, o resíduo sólido em aterro é muito mais, até porque tem 4 vezes o potencial de degradação. E o resíduo, os efluentes, de qualquer forma, eles são tratados de maneira errada, né, uma parte dos tratamentos, o que gera gás carbônico e numa quantidade que tem importância quando se compara a outras áreas, né, que muito mais. Ali naquela região naquela região ali da Chapada, a gente tem uma comunidade de agricultores muito forte, que é o Mucugê de Quara, né? Tem uma produção muito grande ali de agricultura, de pivô central. Você acha que o engajamento deles seria importante nesse projeto? Edgar falou aí do Comitê da Bacia, né? Se eu não me engano, um dos empresários lá daquela região faz parte do comitê, o Ebilásio
Vilásio Fraga, alguma coisa assim. Você acha que é importante a presença desses agricultores para viabilizar o projeto? Sim, com certeza. Até como exemplo, porque a gente tem o inventário de emissão a nível nacional, né, considerando o Brasil como um todo, e aí a agricultura e criação de gado são principais fatores de emissão. Então, a gente tem muito, sim, até em relação, porque quando a gente fala em agricultura, até assim, o que está sendo desmatado, de que maneira está sendo desmatado para plantar, como a gente pode gerenciar melhor isso. Então, pode estimular eles com esse financiamento da agricultura de baixo carbono, trazer eles para essa área de descarbonização também na agricultura, engajar eles no projeto, que o projeto engloba tudo na região, né? E todo mundo envolvido, todas essas áreas que emitem, né? O envolvimento de todo mundo ia ser muito interessante, iam surgir novas ideias, né? Sugestões, e como você falou, engajamento geral da população desse setor que a gente está querendo analisar a implementação dessa descarbonização da produção. Ok. Edgar, mais alguma pergunta, Edgar? O Anderson, eu acho que Gelson trouxe muitas questões que nós precisamos sentar e digerir um pouquinho, viu? Precisamos refletir um pouquinho dentro das nossas possibilidades. Porque eu queria perguntar uma coisa, Gelson, você comentou que você é gestor ambiental. Você é ligado à área de governo ou não? Não sou ligado a nenhuma área de governo, não. Já fiz alguns levantamentos, nunca implementei nenhum projeto na área de governo, não. Ok. Tá certo. Agora eu vou te fazer outra pergunta aí, Gelson. Não sei se você... Estamos ali explorando, né? Você já percebeu, né? Mas você já está acostumado com isso. Eu gosto demais dessa... Adoro comentar sobre isso. O lance é o seguinte, nós somos uma instituição de estudos e pesquisas que a gente está querendo dar contribuições com temas para abrir um pouco o leque de opções para as pessoas e as instituições pensarem para além da linha de horizonte, para oxigenar um pouco os nossos projetos, para tirar, digamos assim, pensamentos repetitivos que sempre tendem a se perpetuar, tá certo? Mesmo que estejam inadequados por momento. Então, nós faremos um esforço para puxar discussões. Você teria alguma sugestão de, digamos assim, ONGs ou parcerias que possam nos ajudar nesse momento, inicialmente, até a gente formular melhor, organizar melhor nossas ideias, entendeu? Você sugere algum caminho? Sim, eu vou dar uma revisada aqui, que eu já participei de alguns encontros internacionais sobre mercado de carbono e peguei alguns contatos de alguns bancos, de alguns ONG, setores que atuam nessa área. Eu vou dar uma revisada aqui, listar direitinho e posso passar. Passo para o professor Anderson, que eu já tenho um contato dele. Eu acho que aí seria uma forma de onde a gente buscar, né, esse apoio e os financiamentos necessários para a implementação desses projetos. Agora, a gente só precisa amadurecer um pouquinho mais, porque a gente vai pedir... os projetos, como eu te falei, têm um custo bastante elevado. Embora o retorno seja muito maior em relação à comercialização dos créditos que a gente possa gerar em alguns desses projetos que são viáveis ou não,
Então, a gente não pode chegar lá, estou assim, pensando em um projeto assim, a gente vai ter que dar uma analisada, ver o que é de traçar pelo menos um esquema, né? Ter alguma ideia disso, da viabilidade de aplicação, para chegar já com alguma coisa factível para desenvolver, né? Porque você imagina, eles não vão chegar assim para qualquer pessoa que chega lá, estou pensando ver se dá, e precisa como apresentação, vocês já devem ter apresentado projetos, né? Claro. Então, a gente precisa ter uma coisa mais objetiva, né? Mais clara, assim, uma definição do que pode gerar para a gente poder conseguir arrecadar esses recursos. Então, a gente só precisa partir de algum... agora, acho que esse não é o momento, né? A gente tem que fazer nossa primeira parte de analisar, ver o setor onde a gente vai implementar, tem algum esboço aí para a gente aí parte para o contato com esses stakeholders. Perfeito, perfeito. Gerson? Sim, Estou estou escutando. Oi, Rita. Pergunta, você tem já alguma minuta de algum projeto identificando todos esses itens que são necessários que a gente tem que levantar para esse inventário, ou alguma instituição que já faça esse inventário? Eu sei que tem instituições internacionais que fazem isso. A gente sabe que isso deveria ser uma consultoria, né? No meu mestrado, um dos participantes da banca examinadora foi um dos CEOs das maiores agências de consultoria na área de inventário, que fez o inventário de Belo Horizonte, fez o inventário da Copa Mundial. Então, eu tenho um contato, uma relação boa com ele, e pode ser um parceiro nosso no desenvolvimento desses projetos. Que realmente são coisas grandes, a gente realmente vai precisar de uma equipe, né? Não é uma coisa para a pessoa fazer sozinha, porque são muitos dados para serem levantados. Agora, uma pergunta mais indecente. Nesse início, como nós estamos numa instituição pública e é só vontade, como ele já falou, a gente está fazendo algumas proposições, abrindo o caminho aí para pensar o Estado, de que forma você pode nos ajudar, além do que você já fez hoje, nesse sentido, para a gente buscar esses caminhos, para eles se tornarem menos árduos para a gente? A gente pode, como o Edgar falou, né? Vocês vão parar, analisar aí essas informações que eu passei. Então, a gente pode partir para um setor que a gente vai desenvolver e aí buscar os dados. Eu posso ajudar, dizer, olha, a gente vai precisar disso, disso, disso. Para vocês levantarem esses dados, eu posso também levantar o que for necessário para a gente conseguir fazer um esboço para partir para a busca do financiamento, para saber o que a gente vai fazer e o que a gente vai pedir, né, para essas instituições. Não precisa ter o projeto todo desenvolvido, a gente precisa ter uma ideia do que a gente vai fazer bem clara, e olha, a gente vai fazer isso aqui, dessa forma, estamos precisando disso. Então, acho que o primeiro momento é esse, a gente definir, poxa, vamos começar pela Chapada, vamos incluir o Parque Nacional, a bacia hidrográfica, vamos pensar na cooperativa com os prefeitos, que cidades que estariam envolvidas, qual a cidade que a gente vai poder partir para o inventário, né? Então, a gente precisa pensar isso, desse setor da Chapada, que cidades iriam ser envolvidas, né? E poder começar a desenhar isso, e eu posso ajudar nesse desenho, onde vocês, buscando esses dados aí, como eu falei, socioeconômicos, né, possam identificar aí onde a gente pode começar atuando. Eu ia perguntar assim, desconsiderando a área da Chapada, desconsiderando a bacia hidrográfica, você vê uma outra área que a gente tem uma possibilidade maior e melhor de começar por ela? Tirando a Chapada, esse Parque da Chapada, eu acho que o ideal seria as grandes cidades, né? Tipo, a gente tem de Feira, e teria Vitória da Conquista, ou Feira de Santana, que seria... A Feira de Santana também já tem projeto de gerenciamento de resíduo sólido. Agora, de geração de crédito de carbono, né, na queima do metano. Aí seria fazer um levantamento para poder dessas atividades. Acho que a atividade em Feira de Santana deve ser muito parecida com Salvador, né? Não sei se tem muita diferença. Já a Vitória da Conquista, eu acho que entra mais uma parte de agricultura, né? Lá já a agricultura já tem um papel importante na geração de renda.
Então, acho que é isso, identificar o setor, o que gera ali. Feira de Santana, acho que a atividade ali econômica, né, que gera renda, é atividade industrial. Vitória da Conquista é atividade industrial, café, por exemplo, né, qual a importância do gado. Gado tem importante também, né, na geração, lá na economia, na geração de renda. Então, identificar isso para, como eu falei, a partir daí partir para o inventário. E essa identificação seria importante para a gente ver a viabilidade, né, da cidade para a gente desenvolver o projeto. A nível de base cartográfica, o que precisaria para... Ô Gelson, a nível de mapeamento, de informações de mapa, o que seria preciso para esse inventário? Para esse inventário, por exemplo, vamos dizer Vitória da Conquista, precisa levantar a renda, né, as atividades na cidade. O que é que gera? Atividade industrial, atividade de agricultura, ver o que é que gera dinheiro, porque essa é a principal área de atividade, né, da cidade, para a gente identificar esses fatores de emissão, o que emite, né, os gases de efeito estufa, a partir daí ver o que a gente pode implementar para a redução dessas emissões ou para a geração de projeto com crédito de carbono. Aí, realmente, é levantar a atividade. Acho que o principal é levantar a atividade. Oi? A distribuição e a localização dessas atividades é importante também, né? Estando na cidade, né, no perímetro da cidade, então é importante tudo, porque depois a gente fazendo o inventário, a gente vai ter todo esse levantamento. Depois a gente vai ver como a gente vai implementar as ações, né, para reduzir isso, e ver dentro disso o que é que a gente pode gerar algumas dessas ações que possam ser elegíveis para um projeto de carbono para gerar renda com os créditos de carbono, com a comercialização desses créditos. Ok. Edgar, direcionamentos. Só um minutinho aqui, vou explorar um pouco mais Gelson aqui, que a conversa está muito boa. Quando a conversa está boa, a gente precisa dar continuidade. Gelson, pela sua experiência nisso, nós temos um pouquinho em outras áreas aqui. A escolha dessa territorialidade, eu acho que precisa considerar também o viés político, assim, do ponto de vista não político partidário, mas do ponto de vista do peso político da escolha, ou seja, do peso da importância, da repercussão disso para a sociedade local e para a sociedade mundial. Eu tenho a impressão, posso estar errado, que você escolher uma área como a Chapada, como uma bacia dessa, que alimenta muitas pessoas, alimenta muitas atividades econômicas, etc. E o próprio nome da Chapada em si, digamos, a aceitação que a Chapada tem hoje numa esfera nacional e internacional, pode ficar mais complexa do ponto de vista da gente fazer o inventário, claro, porque você vai ter que relacionar vários agentes, atores, mas talvez tenha maior repercussão e maior, digamos assim, penetração, digamos, com instituições internacionais do que a gente pegar um município, que pode ter um viés político que possa ser bom, ou é apenas um agente, mas, de repente, pode ter conflitos, outros, etc. E tal. Você concorda com isso? Concordo, claro. Qualquer ação a nível ambiental, a gente tem que ter esse olhar. Primeiro, um olhar de que a gente leve a um retorno financeiro das ações, em termos de eficiência de produção, que eficiência vai trazer uma redução de custo, aliado a esse viés ambiental, né, a questão ambiental com esse viés econômico. Então, a gente tem que pensar nisso, nesse retorno, e claro, você falou muito bem, a gente não pode esquecer a política, e isso tem que porque senão vai ficar inviável a implementação. E quando fala em governo, né, então a gente tem, em política pública, a gente tem que ter o apoio, senão a gente não vai conseguir implementar nada. Eu estou aqui na região da Chapada, né, então, assim, por exemplo, Lençóis,
eu posso ter uma penetração lá, eu vi que a prefeita tem demonstrado um interesse nessa área, e tenho relação com algumas pessoas lá do meio ambiente, até da polícia ambiental, com interesse no desenvolvimento de projetos. E aqui tem um apoio de Otto Alencar até, né? Otto Alencar parece que agora está com o governo atual, não sei, né, como é que anda isso. Mas tem isso, e como você falou, é importante a gente levar em consideração realmente. Agora, quando a gente fala, por exemplo, no levantamento do inventário nessas cidades da Chapada, a gente não vai considerar o parque. O parque é um outro projeto, porque o inventário ele só levanta o que é emitido de gás de efeito estufa. Então, o parque, ele retira o gás de efeito estufa da atmosfera. Então, seria um outro projeto. A gente faria um inventário. No inventário, a gente identificaria, né, na área de produção, quais são as ações, né, os setores que mais emitem. E aí, o parque, a gente entraria com um outro projeto de redução de emissão por degradação e desflorestamento. Aí seria uma coisa diferente, seriam, né, duas ações. O inventário, uma. Aí, quando a gente fala aí nesse inventário, aí ele vai ficar muito mais simples do que o de Salvador, por exemplo, ficar muito mais prático. E agora, o projeto do parque vai ser um outro projeto. Aí a gente vai apresentar dentro da área da Chapada um projeto onde a gente vai preservar o Parque Nacional, preservando o estoque de carbono que retira tantas toneladas de gás de efeito estufa da atmosfera. Seria uma área diferente. Então, dá para a gente começar com esse inventário e já chamar atenção para uma área dessa aqui. Inclusive, a gente aí vai estar também já mensurando o turismo. A gente vai fazer o levantamento do turismo, que é uma coisa inédita aqui, né? Considerar o impacto do turismo nas emissões, o que a gente pode fazer para reduzir as emissões. E aí o parque, o complexo, ele ficaria em uma outra área de desenvolvimento. Não sei se deu para direito. Então, a gente faz o inventário, é uma ação, e o parque vai ser uma ação diferente. Entendi. Então, por exemplo, o inventário poderia ser dos municípios da parte alta da bacia do Rio Paraguaçu, que inclusive tem uma interseção com o parque, mas não é o parque. Mas a gente poderia pegar, digamos, os municípios que poderiam estar próximos desse consórcio da Chapada para facilitar a territorialidade, a articulação, etc. E faria uma caracterização e uma descrição das atividades e fazia, digamos assim, um cálculo das emissões que acontecem nessa territorialidade até hoje. Seria uma coisa dessa, e o parque seria outro projeto. O parque seria outro cálculo. O parque é um outro cálculo. O parque ele não entra no inventário, vai ficar fora do inventário. A gente, como eu falei em turismo, a gente pode levantar, por exemplo, Lençóis, Palmeiras, Mucugê, inicialmente. Não sei, é uma ideia, né? Só para a gente ter o que pensar aí e surgir novas ideias. Aí que seriam as principais áreas de turismo, a principal é Lençóis, né? Depois Mucugê, depois Palmeiras, onde está o Capão, o Vale do Capão. Aí a gente faria o levantamento e saber o que emite essas cidades turísticas dentro da Chapada. Aí o levantamento dessas cidades, ao projeto do parque, eles não têm relevância, porque o parque vai ser um outro projeto. O parque vai ser um projeto separado, independente, porque o que essas cidades emitem, elas não têm influência nenhuma no parque, na preservação do parque. Que vai ter a preservação do parque, que vai ser importante, a identificação, quais são os setores de pressão, né? Onde há os vetores de pressão, de desmatamento e urbanização. Para a gente controlar isso, mostrar no projeto que a gente tem como controlar isso, impedir que isso avance, mantendo a área do parque para gerar os créditos de carbono, que aí esses vão ser comercializáveis. Isso aí vai gerar uma renda. É diferente, porque no inventário a gente vai identificar setores que podem ou não gerar. Por exemplo, o BRT de Salvador, na época que se pensou em desenvolver, eu tentei falar com o secretário do Secopa, na época, acho que era até Ney Campelo,
sobre implementar um projeto na instalação do BRT. Era viável, agora não é mais, porque a prefeitura, com recurso próprio, já desenvolveu. Mas poderia, era um projeto viável. Colômbia e Bogotá, eles implementaram tipo um BRT lá, um transporte assim, com crédito, porque você tipo, os ônibus vão estar circulando por aqui, em vez de estar no trânsito, perdendo tanto, emitindo tanto de gás carbônico na queima do diesel, ele vai reduzir a emissão. Então, é um projeto viável. Tudo que reduz a emissão é um projeto viável, dependendo, né, de como ele é implementado. Isso não é só um fator de elegibilidade, não. Tem várias outras coisas para implementar. Então, eu acho, inicialmente, parecia que seria viável, mas, analisando melhor, poderia ver que não era. Mas, enfim, então, tem essas áreas, né? E a gente, então, levantaria as cidades, uma coisa, um inventário, e a gente vai estar atuando em cidades turísticas, né? Uma geração de renda importantíssima aqui no estado da Bahia. E uma outra coisa é pegar esse projeto do parque e reduzir esses fatores de redução do tamanho do parque, dar um controle nisso e gerar os créditos de carbono. Ok. Precisar muito aqui. Bacana. Cortou, Edgar. Você pode repetir? Hein? Cortou aí sua fala. Eu estou dizendo o seguinte. Levantou as questões, já deixou muito claro para a gente as coisas. Agora a gente precisa digerir um pouco, botar a cabeça no lugar, refletir sobre as nossas possibilidades e, quem sabe, voltar a pedir ajuda dele em cima de algumas conclusões que a gente possa tirar. E a gente também, Gelson, não sei se Anderson já conversou contigo, se você tiver, além das pessoas que você vai nos enviar de contato, se você tiver pessoas que você possa sugerir para a gente dialogar também sobre isso, seria muito bacana, uma contribuição muito interessante. Ok. A gente tem pessoas assim, eles atuam em consultorias, como eu te falei, a nível nacional e internacional, desenvolvem um grande programa do clima, então com grande atuação nessa área também, que a gente pode contactar. Agora é isso, a gente precisa delinear alguma coisa. A gente precisa fazer algum levantamento, fazer a nossa parte, né? Ver o que a gente está querendo fazer, ter algum esboço disso, das prioridades, né? Sentar um pouquinho na mesa ali na prancheta e desenhar um projeto um pouquinho, pelo menos ter uma ideia do que a gente vai fazer, e a partir daí a gente busca essas parcerias. O importante agora é a gente definir isso tudo. Aí vocês já têm informações, vocês definirem, pode falar comigo, a gente vai junto, analisando. Quando a gente conseguir desenhar alguma coisa, vai ser tal cidade, o projeto do parque, a gente entrou em contato, federal, estadual, dá para a gente desenvolver, aí a gente parte para essa busca de stakeholders, de pessoas que atuam no mercado, que possam estar com a gente nesses projetos. Bacana. Beleza, Gelson. Queria te agradecer aí seu tempo aí. Certamente a gente vai entrar em contato novamente com você. E aí a gente vai se falando, viu? A gente vai se reunir aqui internamente, vai discutir algumas coisas, e aí eu vou entrando em contato com você e a gente vai dialogando aí. Em qualquer outro momento a gente forma uma reunião novamente e vai discutindo com você. Muito obrigado aí, porque muito esclarecedor a sua fala. Muito obrigado também, acho que aprendo um bocado também, a gente vai discutindo, vai trazendo essas questões, até pensando em coisas que não tinha pensado ainda. Então, acho bem interessante o programa, o projeto que vocês estão desenvolvendo, acho que tem um futuro muito bom, acho que é viável, né? Só falta realmente focar no primeiro passo do que vai desenvolver para a gente ir tocando aí. Mas obrigado também pelo convite e por poder participar aí dessa discussão. Ok, Valeu, Gelson, então. obrigado. Obrigado, Gelson. Um abraço Até a aí. próxima. Tchau, um abraço.